Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela vida do teu filho. Teu filho, ó Pai, que está na tua presença e será o instrumento do Senhor para falar as nossas vidas. Queremos abençoar a sua vida, seu ministério, sua família, tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem acrescentado as nossas vidas através, ó Pai, da ministração do teu filho. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 a 11. É o texto que nós vamos meditar essa noite. E eu tenho certeza de que Deus falará fortemente aos nossos corações. Amém, irmãos? Louvo a Deus por esse dia, por estarmos aqui mais uma vez. E eu sei que hoje a palavra que Deus colocou no meu coração vai gerar um impacto muito grande na sua vida. Porque, antes de qualquer coisa, é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que ela vai causar uma transformação na sua alma. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 a 11. Diz a palavra de Deus: Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é isso que vocês creram. Amém. Eu quero falar hoje sobre a graça, é tudo pela graça. Amém? É o tema que eu mais amo, graça. Eu vivo isso a vida inteira, é o tema que eu mais pesquiso, que eu mais gosto de ministrar. Eu me sinto muito alvo da graça de Deus. Talvez até por isso que eu goste tanto de algumas coisas que Paulo escreve. Essa é uma delas. Paulo está tentando defender todo o seu ministério, seu apostolado, conversando com uma igreja complicada como era a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade difícil, cidade complicada. E Paulo está nessa igreja, trabalhando com essa igreja, mandando cartas para eles. E Paulo começa a dizer: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Trabalhei mais do que os discípulos aí, do que eles, mas na verdade não eu, a graça trabalhou. E eu gosto tanto de ver Paulo, um homem de um gabarito teológico fenomenal, um homem de um conhecimento extraordinário, um plantador de igreja incomparável, o maior missionário da história da igreja, e ele tem que dizer: não fui eu, foi a graça. E ele vai dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Essa frase, para mim, é decisiva na Bíblia. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. A graça é o amor escandaloso, selvagem de Deus. O problema de muito crente é não ter nenhuma mínima consciência do que seja a graça. A graça de Deus é o que faz de fato com que nós estejamos aqui hoje. Graça é diferente de misericórdia, por exemplo. Misericórdia é uma inflexão de alguém superior para alguém inferior. Daí vem a expressão tiro de misericórdia. De tanto carrasco bater no indivíduo, ele fala: porque eu sou maior do que você, para acabar com o teu sofrimento, eu te dou um tiro para matar de uma vez. Tiro de misericórdia. A misericórdia faz isso. A graça é o contrário. Troca de lugar com o sofrido para não vê-lo sofrer. A misericórdia fez Deus descer até aqui em Cristo, mas a graça fez ele subir na cruz, que era minha e que era sua. Graça é diferente, irmão. Graça é aquela coisa que não se explica, se transmite. Graça é quando Deus manda, por exemplo, que você receba quem você jamais receberia. A graça, Jesus começou a dar umas explicações da graça, daquelas assim de arrepiar os cabelos dos super crentes das igrejas. Jesus fala de um homem que faz um banquete poderoso e o cara era rico, faz um banquete top, daquele de Caras, de sair na revista Caras, e não vai ninguém. O que ele faz? Sai pelos lugares procurando mendigo, catador de lixo, joga todo mundo na festa. É a graça que faz isso. Põe na igreja as pessoas que a gente não gostaria que estivessem aqui. Se Jesus pedisse permissão para a igreja para encher o céu estava vazio.
Porque no nosso crivo não entra ninguém, mas no de Jesus entra. Porque a graça faz as portas se abrirem. É a graça quem coloca a gente aqui. É pela graça que você prega, pela graça que você ora, pela graça você canta, pela graça eu ministro. E se não fosse a graça, as igrejas estariam todas fechadas. Elas ainda estão abertas por causa da graça. Por causa da graça a gente sofre, mas continua orando. Por causa da graça a gente ora, Deus não responde, a gente insiste e Ele responde lá na frente. Tudo por causa da graça. Só a graça de Deus opera esse milagre estranho de amar os não amáveis, vamos dizer assim. Filipenses diz uma frase que eu acho tremenda. Ele diz que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Também não há nada que você consiga fazer que faça com que Deus te ame menos. Porque Deus te ama tanto quanto um ser soberano é capaz de amar. Ele disse que se você pegar o melhor amor das melhores mães do mundo, juntar com o melhor amor dos melhores pais do mundo, todo esse produto de amor num único coração, e você não teria uma pálida sombra do quanto Deus é capaz de nos amar a partir da graça. É muito sério isso. Graça tem toda essa dimensão. Ao longo dos séculos ela foi o tema dominante e fascinante dos grandes personagens da história da igreja. Ela foi tema predileto das pregações, dos príncipes do púlpito. Foi tema predileto da vida de Lutero, por exemplo. Foi tema dos grandes puritanos, as grandes pregações que mudaram a história do mundo, que fizeram os avivamentos, todas baseadas na graça. A graça faz, por exemplo, com que a gente receba e perceba os invisíveis da sociedade. A graça não faz banquete para quem tem nome, mídia e fama. Muito pelo contrário, a graça é escandalosamente irritante. Ela põe no centro do palco as pessoas que a gente faz questão de deixar atrás da cortina. A graça desce como a água para as partes mais baixas. Ela atinge os pequenos, atinge os pobres, atinge quem não tem mídia, atinge quem não sabe falar direito. Só a graça transforma em grandes pregadores gente que ninguém dava R$1. A graça vê nas prisões joias de Deus. Só a graça me enxergou e te enxergou. Pela graça de Deus, somos o que somos. É o que o texto de Paulo diz. Santo Agostinho escreveu que Deus ama cada um dos humanos como se só existisse um no mundo para ele amar. Imagina. Olha para mim aqui, ó. Se Adão foi o único homem da história a se apresentar diante de Deus sem ter nenhum pecado, Jesus foi o único homem da história a se apresentar diante de Deus trazendo em si todos os pecados do mundo. E Deus amou os dois. Graça. Ele amou quando o homem apareceu puro e amou quando apareceu sujo. Exatamente isso. Por isso que nós estamos aqui hoje. Não tem nada que você possa fazer aqui hoje que mexa demais com o coração de Deus. A única coisa que realmente mexe com o coração de Deus é você estar aqui. A sua presença aqui, você aqui. Porque você é alvo do amor de Deus. Não são suas ações. O que Deus ama não são seus talentos. Quando Jesus se batiza lá no Jordão e ele sai das águas, a Bíblia diz que vem a voz do céu e diz assim, ó: este é meu filho amado. Olha que tremendo. Jesus está saindo das águas batismais. Ele não tinha começado o ministério dele, ainda não tinha curado ninguém, não estava pregando em lugar nenhum, está começando, não fez nada ainda, mas a voz do céu dá um testemunho público: é meu filho amado. Sabe o que significa isso? A graça de Deus me ama pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Não são os meus talentos, a minha obra e o meu jeito. Sou eu, a pessoa atrás dos talentos. Só a graça de Deus consegue amar todas e quaisquer pessoa que pisar na igreja. E ela não cobra resultados imediatos da gente. Donald Barhouse disse uma coisa que eu acho tremendo. Ele disse que quando o amor se eleva, ele é adoração. Quando o amor toca as pessoas ao lado, é afeição. Mas quando o amor se inclina, aí é graça. Olha que tremendo. Quando você está na igreja e começa a adorar a Deus, é um amor que se eleva. Quando você cumprimenta o irmão, abraça ele, é um amor que toca. Mas quando você não tem ninguém, o amor desce. É a graça de Deus que te acha. É a graça de Deus que está perto quando não tem amigo, não tem mídia, não tem culto, não tem igreja, não tem pastor. Nenhum celular pega. A graça nunca sai de cena, nunca sai de moda, nunca foge. Tomara que você saia daqui hoje impactado pela graça de Deus.
sabendo que você é alvo da graça de Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer estrada, em qualquer casa. Você acha a graça de Deus no palácio, mas também acha na choupana. Você acha a graça de Deus no trono, também acha na sarça. A graça de Deus está no meio do mar, mas também está no deserto. A graça de Deus está nas grandes catedrais, mas também está nas congregações de pau a pique. A graça de Deus está nos grandes e nos pequenos, em quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é bonito, quem é feio, gordo, magro, alto ou baixo. A graça não tem preconceito, atinge todos. Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo vai dizer aqui, a graça para comigo não foi inútil. Sabe o que Paulo está dizendo? Em outras palavras, eu quero traduzir isso aqui para você entender bem. Paulo está dizendo assim, ó, gente, se eu hoje aqui posso pregar a vocês, é só por causa da graça. Porque se vocês esqueceram, eu comecei perseguindo a igreja de Deus. Paulo diz isso. Paulo era assassino, irmão, e sanguinário. Paulo era um indivíduo que gostava de matar. Sabe o indivíduo que gosta de matar? Paulo era um. A tal ponto que ele estuda teologia para ter base e legitimidade para matar. Ele ganha cartas oficiais para matar. Ele usa o aparato do Estado para ser assassino. Ele não é alguém razoavelmente bom que foi tocado pela vida e porque vivia num ambiente onde só tem crime e droga, ele foi assim de modo pavloviano, levado a virar um assassino. Paulo era assassino, gostava de ser. Aí a graça vem e transforma. Até hoje a graça faz isso. É por isso que eu acho que na igreja a gente não precisa dar todo o cartaz para os ex-bandido, ex-macumbeiro, ex-tudo. Porque todo mundo aqui é ex. Todo mundo aqui estava ex, para fora de, longe da graça. Aí virou igreja, dentro da graça, atingido pela graça, salvo pela graça, tocado por Jesus, tem um testemunho de vida para contar. Ninguém me via, hoje os olhos de Deus não saem de cima de mim, porque a graça me atingiu, e pela graça de Deus eu sou o que sou, e ela não foi inútil, ela me atingiu. Mergulhe hoje no oceano da graça de Deus. Quando você faz isso, irmão, você pode levantar sua mão por um minuto. Eu quero que você, nesse ato aqui, você diga, Senhor, eu quero mergulhar o mais profundo que eu puder no oceano da Tua graça, porque eu sei que quando eu mergulho na Tua graça, não existe rede de fofoca que me mate, não existe depressão que me afunde, não existe miséria, síndrome do pânico, ódio, destruição familiar, demônio, nada pode me tirar do centro da Tua graça. Guardado na graça, eu sou aquilo que sou. É a graça de Deus que te faz estar aqui hoje, irmão. É pela graça que você é livre, pela graça você é salvo. Eu sou tão apaixonado pela graça de Deus. Thomas Brooks escreveu uma frase que eu admiro. Olha o que ele disse: a graça é a única coisa capaz de transformar fichas em moedas de ouro, pedregulho em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força, miséria em abundância, pecador em homem de Deus. Só a graça faz isso. Sabe o que é mais lindo da graça? É saber que ninguém aqui dentro hoje está fora dessa mensagem. Estou pregando de mim para todo mundo. Que todo mundo aqui veio com a ficha suja. A gente era pecador. É ou não é? Se a gente der uma cavadinha para dentro, vai começar a descobrir uma série de podres. Um escritor antigo disse esses dias, eu estava vasculhando a minha alma, achei um fiapo. Comecei a puxar e descobri uma grossíssima corda de amarrar navio, bem no meio do meu ser. De onde vem isso? O ser humano é complicadíssimo, vem com paranoias que já vem na bagagem. Parece que nasce com defeito genético, é ou não é? Por exemplo, quando meu filho bebezinho, a gente ia muito naquelas consultas de pediatra. Eu lembro que um dia estava no pediatra ali, um monte de mãe com as crianças, e um menininho estava com um helicópterozinho, olha só, o helicóptero pequenininho, que tinha umas rodinhas embaixo, que quando ele passava a rodinha no chão, girava a hélice. Aí ele percebeu que naquele monte de crianças, só ele tinha um helicóptero. Eu contei porque eu vi. Ele passou na parede assim, o helicóptero para lá e para cá, 18 vezes. Dava uma sensação nele assim de, eu sou o cara daqui. Ninguém tem isso, e eu tenho. Então ele passava e voltava. Parece que nasce com a gente essa politicagem miserável de mostrar para o outro, eu posso e você não. É ou não é? Já vem com a gente. Quem é que ensina isso para a criança? Você entra com indivíduos, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que é cantor, foi cantar na Fundação Casa, a antiga FEBEM em São Paulo, e ele falou, olhei para um rapaz, o menino tinha 13 anos, bonito, os olhos azuis da cor do mar, ele falou para mim, o menino era lindo,
Quando eu comecei a conversar com o menino disse para mim: eu matei meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos. De onde vem isso? O indivíduo descarrega uma arma em cima do outro só para ver cair. O mendigo está deitado no ponto de ônibus, e vem os indivíduos de classe média alta, estudantes, quase formando, se tornando médicos, advogados, engenheiros, a galerinha que todo mundo ama, e taca fogo no mendigo. Esse animal que estava em Goiânia matando meninas à torta e à direita. De onde vem isso? Essas pessoas são amadas pela graça de Deus. Por mais que a gente não queira, a graça quer. É por isso que eu amo a graça de Deus, porque ela consegue enxergar nas piores pessoas as melhores obras e coloca em andamento. Nos piores tempos, a graça faz as melhores coisas. Nas piores pessoas, a graça faz as grandes obras. Só a graça de Deus consegue enxergar onde ninguém vê nada, um projeto de Deus em andamento. Portanto, ninguém aqui hoje está fora da graça de Deus. Orlando Costas, ele escreveu que Jesus foi o alguém que se transformou em ninguém, só para levar a ser alguém o ninguém que eu era. Não é? Nós não éramos nada perto de Jesus. E Jesus vem. Aí esses dias eu estava observando a pessoa de Jesus. Ele desce. É o único Deus que gosta de descer. Os outros deuses todos querem subir o mais rápido possível. Jesus é o único que desce. O tempo todo descendo. E ele desce fundo. Ele vai ficar numa rocha. Ele vai ficar num túmulo. É um Deus extraordinariamente simples. Se tem uma palavra que Jesus colocou para o lado de cá dos deuses que não existia, a palavra humildade, acessibilidade. Jesus é um Deus extremamente humilde. Eu estava olhando na Bíblia esses dias, Jesus foi um Deus de coisas emprestadas. Ele tinha barco emprestado, ele tinha uma bolsa de oferta que o povo arrumava um dinheirinho para ele comer alguma coisa, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele usou um jumento emprestado, um cenáculo emprestado, até, olha que incrível, até um túmulo Jesus pegou emprestado e devolveu. Esse é o seu Deus, irmão. Pura graça. Tudo pela graça. A única coisa que ele não pegou emprestado era a cruz, porque aquela era minha. Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sabe o que é mais incrível? Todo ser humano que bota a cara no universo vem marcado pela dor. Ele entra aqui no protesto, é complicado viver. Ele entra pela vida, é terrível, vai atormentado por uma série de coisas, opressões por todos os lados, agressões de dentro para fora, espirituais, físicas, químicas, a gente é agredido por todos os lados, e apenas a graça, somente a graça, é capaz de nos sustentar num ambiente de agressões. Irmão, todo e qualquer crente que é crente de fato, deveria entrar na igreja em atitude de gratidão. Porque o simples fato dele ficar vivo, vencer um dia inteiro e chegar aqui à noite para adorar, ele já está no lucro. É pura graça o fato de você estar aqui hoje. Você não tem noção do monte de laços que Deus foi cortando ao longo do dia. Você não sabe o quanto Deus vigiou a sua vida, te cercou por todos os lados. Você chegou aqui porque é milagre da graça. E se não fosse a graça, a gente não estaria vivo aqui hoje. Eu fico pensando, por exemplo, você quer ver um milagre da graça que acontece todo dia nas igrejas? É quando tem grupo de louvor. Isso aqui é milagre da graça. Porque se tem uma coisa que o diabo odeia, é gente que canta. Isso aqui é uma coisa incrível, cante com a melodia, a graça, o fato de ouvir, de entender, de poder cantar, de acompanhar um instrumento. Só quem é desafinado é que tem esse desespero, porque desafinado não tem ouvido musical. Então ele canta mais alto que ele puder, porque para ele está normal. O fato de você ter um ouvido musical, ter uma melodia, escutar uma nota, saber a cadência, a escala, os compassos, cantar tudo bonitinho, terminar, e o mais incrível, descer sabendo que a glória não é sua, que o aplauso não é seu, é só pela graça. É, porque no mundo de hoje a gente faz para ganhar. Então quem faz pela graça, irmão, faz sabendo que não é para ele, é tudo para a glória de Deus. Pensa no povo doido, é o povo crente, faz as melhores festas do mundo, olha o tamanho da igreja, com ar-condicionado, tudo do bom e do melhor, com uma única certeza, ninguém aqui vai receber aplauso, isso aqui não tem nada a ver com você, é tudo para a glória de Deus, foi por causa dele, ele é o dono dele, por ele e para ele, são todas as coisas, é só pela graça. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você.
com Deus não tem a ver com quanto você contabiliza de coisas. Por isso que eu quero dizer, é tudo pela graça, não é o quanto você consegue. Fuja das calculadoras eclesiásticas da culpa. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, não, essa semana eu estou crente, porque eu orei 2 horas, jejuei mais umas 40, eu estou por ali, quase santo. Não está não. Porque a graça não tem a ver com conta, irmão. E a Bíblia vai mostrar isso. O filho pródigo é um exemplo perfeito disso. O menino que vem cheio de débitos. E ele conta a todos: pequei contra o pai, contra o céu, já não sou digno de ser chamado meu filho, torrei meu dinheiro, envergonhei meu pai. Ele tem uma lista de débitos. O irmão que ficou tem uma lista de créditos. Eu sou o cara, sempre trabalhei para meu pai, nunca desonrei, eu sustento a casa, sou melhor que meu irmão. Um tem débito demais, o outro crédito demais. Só quem não conta é o pai, porque o pai não está preocupado com crédito ou débito, mas com filhos. Ele ama, está acima de qualquer matemática. Ele não quer saber se você é bonito ou não. Ele te ama, porque a graça dele sabe quem você é. Até hoje a gente faz isso. Não, fulano é mais crente porque ele ora mais que eu. O fulano é mais ou menos crente porque, né? Parece que eu até ouço alguém dizer, isso aí é bom demais para ser verdade. E é verdade, sempre é assim com a graça. É sempre mais do que a gente merece, é sempre mais do que a gente podia receber. Aí é graça. Até coloquei uma coisa aqui que eu queria que você entendesse. Eu não preciso andar 1 quilômetro de joelho, eu não preciso beber 1 litro de água do Jordão, eu não preciso encharcar a cabeça com óleo, eu não preciso orar 900 Pai Nosso e tomar 31 ceias no ano. Eu não preciso dar um jeito das pessoas verem que eu sou santo. Esse é o problema que existe em muitos púlpitos hoje. Indivíduos que sobem aqui com a tentação miserável de fazer você acreditar que ele é uma espécie de anjo Gabriel com surto de idiotice. Eu não preciso fazer você olhar para mim e sentir alguma coisa. Irmão, arrepiei. Arrepio o vento faz. Quando eu subo aqui, sabendo que o fato de subir aqui é um prêmio, que isso aqui é privilégio, que Deus me chamou, que eu tenho uma palavra para ministrar a você, a minha última preocupação é com o seu retorno. Eu estou aqui em pura gratidão, dizendo, Deus, obrigado, porque mais um dia o Senhor olhou para o meu ouvido e soprou, coube aqui a tua glória. O Salmo 46 diz que Deus cavou ouvidos em nós. Olha que tremendo. Irmão, você já parou para pensar, se você não tivesse ouvido, essa cabeça sua seria um bloco impenetrável, terrível. Os ouvidos nada mais são do que janelas, portas, por onde Deus sopra a sua palavra. E esses dias eu estava falando a um grupo de professores de teologia, conversando com eles, e dizendo o seguinte, olha que interessante. Quando você vai para o grego, por exemplo, do Novo Testamento, a língua grega, eu dei aula de grego durante muitos anos. A língua grega tem uma particularidade interessante. Ela tem um grego chamado grego clássico ou ático, que é um grego rebuscado, trabalhado pelos filósofos, Platão, Sócrates. O pessoal escrevia em grego clássico, é o grego da literatura, a língua rebuscada, linguagem culta, norma culta. Só que existe o grego do povão, porque língua tem uma coisa legal. Linguagem, ela é sempre dinâmica, ela é sempre viva. Os linguistas trabalham muito com isso. Em toda a língua tem esse fenômeno. A língua do povão, a língua comum, que no grego é chamada koiné, o grego comum, grego do povão. Não se escrevia literatura em grego koiné. Literatura era só no clássico, no ático, no trabalhado. Agora, quando você olha para o Novo Testamento, é todo escrito no grego do povão, no grego koiné. Para você ter uma ideia, os maiores teólogos e linguistas se debruçaram sobre o Novo Testamento à procura de cerca de 540 expressões que não acharam em lugar nenhum. Não acharam em livro, não acharam em apostila, em revista, nada. Uma dessas expressões, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não acharam em lugar nenhum. Aí, recentemente, 2 arqueólogos escavando uma região no Egito e na Síria descobriram um lixão. Literalmente um lixão. Sabe o que eles acharam no lixão? Um monte de rolos. E começaram a abrir os rolos e ler, e estava tudo em grego koiné, grego do povão. Aí chegaram à conclusão de que não era literatura, não eram livros. Eram o quê? Era simplesmente lista de compra. Era a mãe que mandou o filho buscar alguma coisa na padaria. Era uma carta de um namorado para sua namorada. Escritos de um bordel, de prostituição, imagina. Sabe o que eles acharam? Todas as expressões que estavam procurando. Tudo no grego do povão. E o mais incrível, uma carta de uma mãe dizendo para o filho, vai lá na padaria e compra o pão nosso de hoje. A expressão estava lá.
Olha que tremendo. Deus resolveu revelar sua santa e gloriosa palavra, não na língua rebuscada dos metidos a sábios. Deus resolveu revelar sua palavra na língua da dona de casa, da prostituta, do filho, do pobre, daquele que escreve errado, mas que tem um coração tão aberto que Deus gosta de morar lá. A graça desceu na língua do povão. É por isso que hoje você pode adorar a Deus, se você é inteligente ou não, porque a graça te atinge. Seus ouvidos são alvos e canais da graça que se revela. Como é bom saber disso, que a graça atinge a gente, ela desce para o nosso nível. Essa mentalidade aqui é capaz de destruir a chamada graça barata, porque quando a graça de Deus desce e se revela, ela desmonta padrões. Quer ver uma coisa? Nos Estados Unidos tem um hino que é muito famoso no mundo inteiro, chama-se Amazing Grace, ou Preciosa Graça. Muita gente conhece esse hino, é famoso no mundo todo. A história do hino por si só é linda. John Newton, que foi quem fez esse hino, ele era mercador de escravos, trabalhava vendendo escravos. E ele conta que gostava de ficar sentado. John Newton tem uma história terrível. Quando ele se tornou vendedor de escravos, ele gostava de ficar sentado no navio, numa parte de cima, os escravos lá embaixo, numa espécie de porão, acorrentados. E alguns escravos costumavam cantar alguma coisa na sua língua na África. Como ele não entendia a língua, ele gostou muito da melodia, ficou com aquela melodia na cabeça. Quando ele veio até Cristo, e Cristo quebrou suas cadeias, ele começou a lutar contra aquela venda de escravos que ele um dia foi comerciante. E aí, como num protesto tremendo, ele escreveu Preciosa Graça, Amazing Grace, em cima daquela melodia que ele escutava dos escravos. Quando esse hino completou 100 anos, nos Estados Unidos teve vários movimentos para homenagear o hino. Um deles foi um filme que até sumiu, ninguém sabe mais como acha esse filme, de um cineasta chamado Cecil B. DeMille. Ele pegou esse filme com várias imagens ao longo do filme inteiro, de alguma coisa onde esse hino se encaixava. E a cena final é extraordinária. Imagina comigo, é em Seattle, num ginásio gigantesco, onde está havendo um show de rock. Tenta imaginar, um ginásio, mais de 70 mil pessoas gritando. Pior, 70 mil roqueiros gritando. Tons de preto para todo lado, os caras gritando, fazendo sinal, aquela gritaria toda. De repente, do nada, apagam-se todas as luzes. Delírio total. De repente, uma luz lá no canto acende e vem surgindo uma cantora afro-americana, negra, cantando a capela, Amazing Grace, Preciosa Graça de Jesus. Só a graça faz essas loucuras, meu. Você já percebeu como Deus gosta de gente que não é muito certa das ideias? Dá uma olhada na Bíblia. Lá vem a mulher, só Deus faz um negócio desse. No meio de um show de rock, sem pedir licença para ninguém, a mulher entra, cantando a capela. Imagina, Preciosa Graça, Amazing Grace. De repente começa assim um princípio de vaia, até que se entende o que está acontecendo e fica aquele clima esquisito. É interessante a cena do filme, aquela coisa tensa, de repente vai caindo um silêncio. Tão bonito, que tem que ser divino. O silêncio começa a cair no estádio. E o que é mais tremendo é que a câmera vai focando alguns rostos, alguns roqueiros, com o rosto todo cheio de maquiagem, de modo que a lágrima começa a descer e abrir um caminho pela maquiagem. E eles começam a cantar a letra empoeirada da memória, Amazing Grace. O final é todo o estádio cantando bem baixinho, 70 mil pessoas que gritavam, agora cantando baixinho, Preciosa Graça de Jesus, que nos salvou. A mulher sai do palco, o jornalista vem e diz aí, o que está acontecendo? E ela diz, não faço ideia, mas eu sei de uma coisa, quando a graça desce, é isso que o mundo tem que fazer, silêncio. E eu sinto que essa graça está aqui. Quantos estão sentindo a graça de Deus aqui hoje? A graça soberana de Jesus, quando desce, o mundo tem que fazer silêncio, o mundo tem que se curvar, o mundo se quebra, nada consegue suplantar a graça de Deus que sussurra. Ela não precisa gritar, ela não precisa fazer um alvoroço, ela não precisa destruir. A graça tem essa capacidade de descer elegantemente como Deus é. O problema de muita gente é que assim como os habitantes das grandes cidades que respiram ar poluído e nem percebe mais, tem gente vivendo na igreja com a atmosfera letal da falta de graça.
É gente que vive asfixiado pelo legalismo. Sabe o que é o legalismo? A doença daqueles que não foram atingidos pela graça. Eles são como a esponja de sabão que você usa na cozinha. Absorve o sabão, mas não reage a ele. É gente que passa o tempo inteiro procurando regras, o tempo todo fechando todo mundo na sua casinha. Fariseus, gente que Jesus bateu a vida inteira com eles, porque se achavam melhores que os outros. O fariseu e o publicano sobem os dois para orar. Olha que interessante o movimento. Jesus disse que eles subiram ao templo para orar, os dois. Só que o publicano bate no peito, não tem coragem de levantar a cabeça. Já o fariseu ora: Deus, te dou graça que eu não sou que nem esse aqui do meu lado. Sabe qual era a primeira oração de um dia de um fariseu? O fariseu acordava de manhã, a primeira coisa que ele orava: Eterno, graças te dou porque não me fizeste nem escravo, nem gentil, nem mulher. Imagina as irmãs. Primeira mensagem do dia. É assim que o fariseu se define. Ele sempre olha para si, não para o outro. Aí Jesus diz assim, ó, que o publicano desceu justificado. Foi o único que fez o movimento perfeito. Subiu como pecador, desceu cheio de graça. Desceu cheio da graça. Ainda hoje nós temos religiões do legalismo asfixiante. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça ainda é um escândalo para nós que somos crentes. E o pior ainda, ela é escândalo para quem está lá fora. Quem está lá fora olha para a gente e fica sempre pensando assim: como é que pode esse povo? Meu Deus do céu, o pastor é tudo bandido, é ou não é? Porque eles não conseguem entender de jeito nenhum o que a graça faz com a gente. Quer ver uma coisa? Você não precisa ser cristão para fazer boas obras, não precisa ser cristão para dar uma cesta básica, não precisa ser cristão para vestir um avental de médico, ir para o Médico Sem Fronteiras, ficar bem longe, fazendo alguma coisa por alguém, combatendo o ebola na África. O mundo pode fazer as coisas que a igreja faz, mas o mundo não pode oferecer a graça. Esse é o limite do mundo. Só a igreja vai além do limite, só a igreja oferece a graça, só a igreja faz para não ter retorno, só a igreja faz e desliga as câmeras, só a igreja faz e dá glórias para Deus, porque só a igreja é ambiente de graça. É o caso de Moisés. Moisés anda com o povo no deserto inteiro. O povo reclama, o povo murmura, é uma tribulação. Aí o que Deus faz com Moisés? Não deixa Moisés entrar na terra. É interessante isso. Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, esse povo está injuriado, o povo quer água, está morrendo de sede, não sei mais o que faço. Aí Deus olha para Moisés e fala assim para ele: Moisés, fala para a rocha, para que eu me santifique diante do povo, porque Deus fez uma leitura teológica terrível. Moisés, esse povo está de olho nessa vara aí, Moisés. Você aponta essa vara para o mar abre, aponta para o mar fecha, toca no Nilo, vira sangue, joga ela no chão, ela vira serpente, ainda mata a serpente dos servos de Faraó. O povo está de olho nessa vara, Moisés. O povo vai querer tocar nessa vara, quebrar um pedacinho e levar para casa. O povo é místico. Até hoje é assim. Por isso que até hoje funciona nas igrejas o negócio de jogar paletó, tocar na gravata, mexer no irmão, não sei o que lá, ungido. É ou não é? Porque a gente ainda tem, só trocamos de vara, irmão. Já não é mais a vara do Moisés, agora é a aliança ungida. É o mesmo misticismo, é o templo de Salomão. A mesma lógica. O que Moisés faz? Injuriado pela pressão do povo, ele bate na rocha. E sai água, não sai? Aí que está o problema. A partir daquele dia, Moisés legitimou a técnica ao invés da pessoa que é Deus. Usou um movimento religioso e não a graça. Por causa disso, a punição é não ter entrado na terra. Agora olha que tremendo. Quando ele está lá no alto do monte, Deus falando com ele face a face, Deus fala: Moisés, você não vai entrar na terra. E ali ele morre. Só que para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não. Sabe onde é que Moisés vai aparecer de novo? No mesmo lugar. Numa terra prometida, num monte, falando com Jesus face a face. Só que num nível inimaginavelmente superior. Sabe por quê? Porque como profeta, Moisés entregou toda a mensagem de Deus ao povo sem contradizer nem diminuir. Como sacerdote, ele representou o povo diante de Deus com toda a paixão que ele tinha no peito. Mas como servo, sai de cena na entrada do monte, para que toda a glória, quando o povo entrar, seja só de Deus. E só faz isso quem é servo da graça. Por isso que é difícil a gente hoje fazer grandes coisas para Deus. Porque nós vivemos na sociedade do aplauso, do retorno rápido. O povo faz uma coisa hoje e mostra para todo mundo. Você já viu como é que político faz caridade, irmão? Mostra com tudo quanto é câmera, televisão e foco. É para o indivíduo ver. Fiquei sabendo até de um candidato aí que botou uns dentes na mulher para poder aparecer bonita. Né? É capaz de ter tomado depois, né? Só a graça de Deus consegue fazer o indivíduo ser transformado e ficar quieto, não dizer nada. Na igreja você vê tanto disso. Gente que abençoa a gente, ninguém fica nem sabendo, irmão.
A igreja é feita disso. Eu vivo isso quase todo dia. Tem sempre alguém que abençoa e some, ninguém nem sabe quem é, porque a graça de Deus consegue fazer com que a gente entenda a maior de todas as verdades. Qualquer coisa que acontece aqui, é tudo por causa da graça. Então toda glória, honra, louvor, adoração, exaltação, é tudo a quem de direito. Cristo, Senhor da história, dono da igreja, que trouxe a graça até nós. A graça acontece lá no Éden. Tem gente que acha que não tem graça no Antigo Testamento, é porque você nunca leu a Bíblia. A graça acontece lá no Éden. Quando Deus vai amaldiçoar Adão por causa do erro dele, do pecado dele, se Deus amaldiçoa ele na cara, ele mata Adão. Ali já tem graça. Sabe o que Deus faz? Adão, maldita é a terra por tua causa. Mas o homem veio de onde? Da terra. Ele está dizendo, a partir de agora as tuas heranças estão contaminadas. Você vai ter que suar para conseguir o pão. Você vai sofrer, teus sonhos virão à luz através de dores de parto. Vai ser difícil para você, porque as tuas heranças estão contaminadas. E o pior, a serpente, qual é a maldição dela? Pó comerás todos os dias da tua vida. O homem veio de onde? Do pó. Eu e você, por causa do pecado de Adão, somos condenados a preparar alimento para a serpente que nos destrói. É por isso que tem tanta gente que fica dando brecha para inimigo. Ele está alimentando a serpente. Tem gente que a serpente já está obesa. Mata ela de fome, irmão. Fica na graça. Quanto mais você fica na graça, mais ela vai minguar. Porque todo o alimento da sua vida vem do céu e do céu volta. Porque é tudo o que você precisa para viver a dependência soberana da graça que liberta. Sabe o que é interessante? Filipenses escreveu uma frase que eu acho tremenda. Escuta isso daqui, ó. Há uma cura simples para pessoas que duvidam do amor de Deus e questionam a graça divina. E ele diz, é só você olhar para a Bíblia e dar uma olhadinha nas pessoas que Jesus chamou, ou que Deus chamou na Bíblia para andar com ele. Aí ele cita 4, Jacó, Davi, Pedro e Paulo. Só esses 4 aí já ia dar um problema nas igrejas de hoje, irmão. Jacó, já no começo da lista, já seria complicadinho em algumas igrejas, é ou não é? E olha, se você quiser assim dar uma piorada vamos sujar um pouco a ficha. Se você quiser dar uma piorada na situação, assim, vamos equilibrar o negócio, que não ficar só o clube do bolinho aqui. Aqui tem 4 homens, mas a gente pode colocar uma Tamar, pode colocar uma Raabe, uma Ruth, que é moabita. O que você acha? Se você acha assim que dá para piorar um pouquinho mais, você pode colocar Maria, que tem tudo isso aí na ficha dela, na genealogia dela. Imagina. Olha as pessoas com quem Deus resolveu mudar a história. Por isso que quando eu olho para a Bíblia, eu glorifico a Deus, porque se Ele usou essas pessoas, Ele pode me usar. Ainda sirvo para Deus, porque Ele ainda trabalha com as mesmas pessoas. Se Jesus não mudar, e a Bíblia diz que Ele não muda, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então ainda é o mesmo jeito de agir, e ainda são as mesmas pessoas que Ele usa. Nós, falhos, fracos, complicados, que precisamos de graça, que ficamos o tempo todo andando, trocando a mala pesada de uma mão para outra, por causa da graça de Deus. João 3,16, por exemplo, é o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí é graça pura. E esses dias eu li uma coisa que me chamou muita atenção, escuta isso. Ele diz o seguinte, o escritor colocou lá dos pais da igreja, antigos, anônimos, heróis tremendos da igreja, ele diz, porque Deus amou o mundo, a maior inclusão, de tal maneira, a maior abrangência, que deu o maior ato de benevolência, seu único filho, a maior dádiva, para que todo, a maior multiplicidade, aquele, a maior especificidade, que nele crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior certeza, mas tenha a maior aquisição, a vida eterna, a maior herança. Pura graça de Deus, irmão. Sabe o que é mais bonito? Quando Deus amou a gente, Ele não tinha nada de bom para enxergar no dia. Que Deus me amasse agora, eu até entenderia, porque agora eu estou crente, arrumadinho, de Bíblia, pregando para vocês, pastor da Catedral da Família. É bênção, não é? Até você me ama. Só que quando Deus me amou, não tinha nada disso. E não tinha como chegar aqui. Quando Deus me amou, eu era projeto. E projeto falido. Quando Deus me amou, não tinha nada de bom. Quando Deus me amou, tinha tudo para dar errado.
Mas Deus apontou o dedo e disse: vai ser meu. Quando Deus te amou, você não prestava, mas agora serve, porque a graça te fez, porque hoje você é o que é, por causa da multiforme e soberana graça de Deus. Nunca se esqueça disso. Você não tinha méritos, agora tem os méritos de Cristo. Agora escuta uma coisa, o contrário de graça, escuta bem isso, o contrário da graça não é o esforço, é mérito. É interessante isso. Tem gente que acha que porque estou na graça não preciso fazer mais nada, fico relax total. E aí ele transforma a graça, me perdoe o termo, numa espécie de vagabundagem teológica. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. O contrário da graça não é esforço, é mérito. A graça não significa que é de graça, mas pela graça. Dá trabalho. É difícil ser diferente. É complicado viver pela graça no mundo da lei e das pedras. É terrível você viver pela graça num mundo que só aposta naquilo que funciona. Já pensou no meio de um monte de gente, quando todo mundo pega pedras para apedrejar, você se levanta e diz: vamos dar uma chance, você morre junto. Esse é o mundo da graça. A Bíblia diz que pegaram uma mulher, e olha o texto bíblico, no flagrante ato de adultério. Eu pergunto aos irmãos, é possível ter um flagrante ato de adultério só com a mulher? Sim ou não? Pois a Bíblia tem, e é só a mulher. Até hoje não acharam o homem, eu tenho para mim que era um fariseu, aí deram uma encoberta, aquela coisa de, deixa para lá. Pegaram a mulher no flagrante. Outra coisa interessante, como é que eles sabiam o lugar que ela estava? Pensa, se pegaram no flagrante, né? É porque eles sabiam onde ela estava. A coisa tem cheiro de ser armado. E levam a mulher para o templo. Naquela época bagunçavam o cabelo, rasgavam a roupa da barriga para cima, para os seios ficarem à mostra em sinal de vergonha. Eles iam gritando: maldita, imunda. E quanto mais eles gritam isso, mais cresce neles um ego, porque o desejo do inferno é sempre destruir. E pedras nas mãos, os caras gostam disso, espetáculo religioso macabro vende, polêmica vende. Lembram daquela igreja antiga onde a gente, no culto de ceia, tinha uma fila de gente para matar? Lembra? Que antigamente você não podia dar um pezinho assim que a gente já estava excluído, arrebentado, excomungado e morto. Lembra disso? Aí sabe o que é interessante? A Bíblia diz que eles levam Jesus, olha para mim, levam a mulher para o templo. Jesus estava no templo. E eles levaram a mulher para ser morta no templo. Esse é o problema de quem vive fora da graça. Eles não têm medo do templo. No templo eles matam. Às vezes aqui dentro você corre o risco de ser morto por gente que não foi tocada pela graça. Aí sabe o que é incrível? Eles levam a mulher para o templo. Aí Jesus está lá. Aí Jesus começa a fazer uma coisa. Irmão, tomara que você não desvie com o que eu vou dizer. Mas Jesus era tremendamente irritante, tinha hora. Principalmente para quem não gosta da graça. Olha o que Jesus faz. Os discípulos, os fariseus chegam assim e falam: Senhor, ó, eles vêm com teologia pronta, na ponta da língua. Senhor, a lei manda nós matar. E a gente gosta disso. A lei manda a gente matar, Senhor. O que o Senhor quer que a gente faça? Armadilhazinha boba, teológica, mas eles acham que é tremendo. Porque é sempre assim, quem acha que é gênio sempre faz bobagem. Então eles chegam dizendo assim: Senhor, olha, raciocínio deles. Se ele falar para não matar, ele está indo contra a lei, então ele morre junto. Se ele falar para matar, ele está indo contra a verdade que ele prega, que é negócio de paz. Então ele morre de qualquer jeito aqui hoje. O que Jesus faz? Irritantemente ele abaixa. E começa com o dedo a escrever no chão. Porque é no chão que se devem ser escritos pecados. Porque ali se apaga com muita facilidade pelos pés das pessoas que andam. Porque na vida, quando Deus anda com você, seus pecados são apagados no chão. Ele começa a escrever no chão, sabe o que ele está fazendo? Naquele momento fica todo mundo olhando para o chão para ver o que ele está escrevendo. Se você estivesse lá, também estava, com seu celular tentando filmar para botar no Instagram. Todo mundo ali olhando o que é que está acontecendo ali, o que ele está escrevendo. Todo mundo fica procurando. Esse cineasta que eu citei agora há pouco, Cecil B. DeMille, ele lançou um filme que ele conta no filme que Jesus escrevia o nome dos pecados e as pessoas se afastavam. É uma licença poética que ele usa. Já tem livros, filmes, teses de teologia para explicar o que Jesus escreveu. E quanto mais a gente olha para o chão, mais a mulher está livre dos olhares.
Olha o que Jesus fez. Botou todo mundo na história até hoje olhando para o chão. E quanto mais a gente olha para o chão, mais a mulher está livre. Porque se tem uma coisa que Jesus faz na graça, é tirar você do foco dos miseráveis. Ele limpa você do foco dos fariseus. Ele te deixa livre. E a graça te faz voltar para o chão, que é do chão que você vem, irmão. A mulher está livre. Jesus levanta, olha para ela e fala: mulher, olha que tremendo, mulher. Não é prostituta, adúltera, as marcas que vieram com ela, ele joga fora, chama de mulher, a mesma palavra que ele chama a mãe dele, mulher. Onde estão os teus acusadores? Aí ele muda o verbo, ele diz: ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, nem eu, porque só condena quem julga, e eu não te julguei, eu te recebi, te curei e te libertei deles. Vá para casa e não peques mais. Ah, como eu amo a graça faz a gente sair do templo, melhor do que entrou aqui, ó. Às vezes você entra no templo marcado para morrer, encontra a graça de Deus, sai vivo daqui. Tomara que isso aconteça aqui essa noite, e você saia daqui livre para adorar ao Deus que te chamou, que ama a sua vida. Você pode adorar a Deus por um minuto, agradeça a Ele o máximo que você puder, porque a graça te alcançou, a graça te redimiu, a graça te transformou, a graça de Deus te faz cantar, a graça te sustenta, a graça conhece você, a graça está na sua casa, na sua história, na sua vida, na sua família. Se não fosse a graça, você não estaria vivo. Fica de pé, por favor. Adore a Deus, fique de pé adorando a Deus. Adorando a Deus pela graça sublime, multiforme, soberana graça de Deus. Só a graça faz isso. Eu estava lendo uma história esses dias que tocou muito meu coração, do quanto a igreja é fruto da graça. Nos Estados Unidos, teve uma garota chamada Carolyn. A Carolyn tinha uma paralisia cerebral, deu uns problemas muito sérios no corpo. Ela tinha assim, leves movimentos nas mãos, a cabeça pendia para um lado, babava, só andava de cadeira de rodas. Só que a Carolyn é daquelas pessoas que, apesar das dificuldades, ela vence. E mesmo com todos esses problemas, ela se matriculou numa escola de teologia, 4 anos numa faculdade teológica. Aí quando chega o último ano, que está todos os preparativos da formatura, a diretora da escola está em casa e Deus fala ao coração da diretora o seguinte: a oradora da turma desse ano será a Carolyn. Só Deus faz isso. E a diretora fala: é impossível, Deus. O senhor não conhece a menina, não? A menina não consegue nem se mover. Como é que essa menina vai falar? E Deus disse: se vira. É a Carolyn. Lá vai a diretora e conta para ela. E ela assusta e pensa: mas como é que eu vou fazer isso? E a diretora fala assim: o que Deus disse para mim, eu digo para você: se vira. É com você. Sabe o que a Carolyn inventou, irmãos? A Carolyn disse o seguinte: já sei. Chamou uma amiga dela que tem uma voz perfeita, dicção muito boa, oratória fantástica. Disse: eu quero fazer um trato com você. Vamos nos tornar uma só? Eu te empresto a minha mente, você me empresta a sua voz. Eu vou digitar todo o meu discurso num programa de computador que ela usava para estudar. Eu digito tudo. No dia eu vou lá, você fica atrás da minha cadeira e você fala. E elas fizeram isso. Pensa na expectativa do momento, todo mundo ali, os alunos, os formandos, os pais, a direção da escola, aquela expectativa, e chega o momento, a diretora pega o microfone e diz: gente, o que vai acontecer agora eu não sei. Só sei de uma coisa: a Carolyn, que todo mundo conhece, será a oradora da turma. E aquele susto, aquele típico do que antecede um grande milagre. De repente a menina aparece na cadeira de rodas. Atrás dela a amiga. Aí a amiga diz: gente, as luzes desse palco se apagarão, por isso eu estou de preto. Eu não quero aparecer. Eu vou ficar escondida atrás da Carolyn. Olhem para ela. Eu sou a voz dela. Eu só vou falar. Tudo que eu disser aqui, é a mente dela. Olhem para ela. E todo mundo olhando para ela, as luzes inteiras se apagam. A menina some na escuridão e começa a ler todo o discurso da Carolyn. Quando termina, a multidão de pé, aplauso efusivo, aquela loucura, todo mundo chorando, a diretora aos prantos. Aí a diretora toma o microfone e diz: agora eu entendi. A Carolyn é o retrato perfeito da igreja. Nós somos o corpo, sem controle,
débil, babando, complicado, cheio de debilidades, mas Cristo é a mente perfeita num corpo sem controle, só existe porque alguém empresta a voz. Você está aqui hoje porque Deus é tudo em você. Eu estou pregando aqui não é porque eu sou bom, é porque o Espírito me dá voz. Nós somos fracos, somos complicados, somos pequenos, mas a graça nos atingiu, a graça nos alcançou, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sinto hoje tremendamente Deus falando com alguém aqui. A graça de Deus ainda é a solução da sua vida. Ainda é a graça de Deus que te sustenta. Você não destruiu, não morreu, não está louca, porque a graça ainda te sustenta. Você sentiu que Deus falou com você aqui? Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu sinto hoje Deus chamar algumas pessoas aqui. Deus está falando para você aqui hoje. É pela graça, tudo pela graça e somente pela graça de Deus. Não fosse a graça, você nem vivo estaria. Não estaria de pé aqui essa noite. Você não teria um motivo para cantar. Não teria como estar vivo. Mas a graça de Jesus te atingiu. A graça de Deus te alcançou. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, tudo pela raiz profunda da graça de Deus. Feche os seus olhos, comece a orar agora. Chama o Espírito de Deus. Senhor, o meu corpo é frágil, sem controle. Às vezes eu não consigo orar como eu deveria, não consigo cantar o que deveria. Eu sinto a tua falta, às vezes ao longo do dia, mas eu sei que a tua graça me sustenta, ainda me dá um motivo para viver. Sem a tua graça eu não estaria aqui hoje, Senhor. Você só passa pelo que passa porque a graça de Deus te sustenta. Deus te vê chorando sozinha de noite no quarto. Jesus fala para você hoje: eu te conheço desde o ventre da sua mãe, eu te chamei, e foi pela graça que eu te trouxe. Você não escolheu essa igreja, foi Jesus quem te trouxe aqui. Jesus conhece você desde o seu quintal, desde a sua família. Jesus conhece você desde antes de nascer, desde que todas as coisas foram escritas. Ele sabia que você estaria aqui, porque a soberania dele não pode ser atrasada em nenhum milímetro. Ele é Deus. Você hoje é o filho e a filha amada do Pai. Ah, eterno Deus de toda a graça. Como é bom saber que o Senhor ainda vem aos nossos cultos. Porque tudo aqui é para a tua glória, Senhor, é para a tua honra, para o teu nome. Eu vou descer desse púlpito e sair de cena, Senhor. Mas a tua glória nunca será ofuscada. Nada tira o Senhor do foco, nada te tira do centro, Pai. Eu posso falhar, mas o Senhor jamais falha. Eu posso me atrasar, mas o Senhor nunca se atrasa. Eu posso esquecer o nome de alguém aqui, mas o Senhor jamais se esquece sequer do meu DNA. Obrigado porque o Senhor ainda escuta as minhas orações. O Senhor ainda escuta as orações dessa irmã que está aqui, desse irmão que está aqui. O Senhor não se esqueceu dela, não se esqueceu dele. E se não fosse pela tua graça, onde é que a gente estaria? O que seria de nós, Pai? Mas a tua graça hoje atinge quem está aqui, quem está assistindo online. A tua graça não tem limites. A tua graça não tem fronteiras. A tua graça não respeita o status quo dominante. A tua graça não tem um policiamento. Ela atinge, vaza, e quem tentar segurar, ela sai pelos dedos, ela sai pelas tangentes. Eu só tenho palavras de gratidão a Ti agora, Pai, porque transformações tremendas estão acontecendo diante de mim. Vidas que estão aqui agora sendo tocadas pela Tua graça, o coração queimando no peito, ardendo, Pai, porque a Tua graça vai rompendo as camadas que a vida construiu em torno deles. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Obrigado, Jesus, por cada vida aqui hoje, no bendito, gracioso nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.
Obrigado, pastor.